Olá, no ar o seu Conexão. O programa que te informa sobre o Legislativo Federal, que é composto pelas duas casas do Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E vamos primeiro ao que está em pauta no Senado. Um projeto em análise na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado pretende estabelecer regras mais rígidas para a fabricação e o comércio de fogos de artifício no país. O objetivo principal é diminuir o número de acidentes com esses artefatos, principalmente envolvendo crianças e adolescentes. Queimaduras, amputações de membros, lesões de córnea, perda de audição. Pouca gente lembra deste tipo de acidente quando brinca com fogos de artifício, mas eles são frequentes. Com o objetivo de diminuir a ocorrência destes acidentes no país, tramita no Senado um projeto que regulamenta a fabricação e a venda desses artefatos. O projeto classifica os fogos de artifício em ordem crescente de perigo e determina que as lojas mantenham um cadastro com dados dos compradores de artefatos de uso restrito, os mais perigosos. Estabelece também que as fábricas devem ser instaladas em zonas rurais e que os pontos de venda fiquem a pelo menos 300 metros de distância das fábricas. O projeto também proíbe o uso dos fogos próximo a certos locais, como hospitais, escolas e postos de combustíveis, e determina uma idade mínima para os compradores. Nós tínhamos colocado 12 anos para aquelas traques, aquelas coisas, aqueles busca-pé que são de praticamente sem grandes problemas. Mas estão achando, e eu concordo também, que deve colocar tudo para os 18 anos. E eu concordo também. Mas o coordenador de cirurgia plástica do Hospital Regional da Asa Norte, um dos principais centros de referência no tratamento de queimados do país, acha que limitar a compra de fogos de artifício a maiores de 18 anos é uma medida que produzirá poucos efeitos práticos. O ideal, segundo ele, seria limitar a venda dos artefatos apenas para quem tivesse formação técnica para o uso. Tem alguns países, eu li sobre Portugal, em que o sujeito, para soltar fogo de artifício, ele tem que ter um curso de pirotecnia. Ou seja, ele tem que fazer um curso conhecendo tecnicamente todo o potencial do fogo daquele explosivo que ele vai usar. Eu acho isso correto. Você apresenta uma carteirinha, você conhece sobre o produto e você tem a responsabilidade de aplicar aquilo em algum lugar. Naturalmente que você com a formação técnica, agora lógico, isso vai dificultar enormemente, vai aumentar o custo de você fazer um espetáculo pirotécnico, mas nós estamos falando de vidas humanas e vidas decepadas. Uma pessoa sem mão, uma pessoa que perde o olho, e é muito comum a gente ver isso mesmo com explosivos teoricamente menos ofensivos, que são os traques, a chuvinha e tudo mais, né? Hoje qualquer pessoa entra com um rojão de uma periculosidade grande num estádio. Hoje crianças são mutiladas com a mão porque podem comprar em qualquer lugar. Depósitos estouram, pegam fogo porque são mal armazenados. Então nós procuramos disciplinar tudo isso. E ele tem inclusive regras, ninguém mais vai poder comprar qualquer tipo de fogos de artifício de qualquer maneira. Não, vai ter registro. Vai ter uma disciplina muito rígida em torno disso. E nós acreditamos que com isso nós vamos minorizar todos esses efeitos que têm acontecido. Não só nos estádios de futebol, mas como também nas ruas. Hoje a gente vê esse movimento de rua, o que tem dois lados. Um que é reivindicatório e o outro que é de vandalismo. Esse de vandalismo, eles vêm com fogos potentes, com bombas que não são só caseiras, são compradas fora. Então precisava há muito tempo uma regulamentação. O que aconteceu na boate no Rio Grande do Sul. Outro também evento que, se fosse disciplinado, jamais teríamos aquele incêndio. Excelente ideia dos nossos representantes no Senado. Segundo dados veiculados pelo Programa de Medicina, o CQH, Compromisso com a Qualidade Hospitalar, de São Paulo, 1 em cada 10 pessoas que mexe com fogos de artifício tem membros amputados, principalmente dedos. Além de provocar queimaduras quando explodem, os fogos podem causar mutilações, lesões nos olhos e até surdez. Ou seja, um momento de alegria que pode virar um arrependimento por toda a vida. Fora que o artefato pode pegar em alguém que não tem nada a ver com isso. Portanto, vamos evitar.
Até porque precisar da saúde pública ou até mesmo dos planos de saúde no Brasil não é uma boa ideia. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa um projeto que tem como objetivo prevenir a tortura praticada pela polícia. O governo e uma organização internacional de defesa dos direitos humanos querem rapidez na votação das propostas. 64 pessoas foram torturadas pela polícia no Brasil desde 2010. Os dados se referem a apenas 5 estados: São Paulo, Rio, Bahia, Espírito Santo e Paraná. O levantamento é da organização internacional Human Rights Watch, que significa Observatório dos Direitos Humanos. Para a entidade, a tortura policial no país é contínua e prevalece a impunidade de quem a pratica. A organização internacional responsável pelo levantamento afirma que, na maior parte dos casos, a tortura policial ocorre nas primeiras 24 horas após a prisão em flagrante. Por isso, a entidade apoia uma proposta em tramitação no Senado. De acordo com o projeto, a polícia tem prazo de 1 dia para apresentar o preso a um juiz. Participam da audiência o advogado da pessoa detida ou um defensor público, além de um promotor. Atualmente o que acontece é que somente o auto de prisão em flagrante é encaminhado ao conhecimento do juiz. Isso não é suficiente. O juiz tem que ouvir o preso e saber se ele está sendo torturado, se ele está sendo maltratado, se ele está recebendo um tratamento humano. O projeto já passou pela Comissão de Direitos Humanos, pela de Assuntos Econômicos e agora está na de Constituição e Justiça. O relator é o senador Humberto Costa, que deu parecer favorável. O governo apoia. Em primeiro lugar, cumprir acordos internacionais que o Brasil é signatário. Nós já estamos devendo, esta aprovação desta lei. Nós temos, por exemplo, na Argentina, 6 horas. A ministra e a representante da Human Rights Watch no Brasil pediram rapidez na aprovação do projeto ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Esse projeto é fundamental para até resolver em parte esse problema do acúmulo de presos provisórios no sistema carcerário brasileiro, que é um problema que todo mundo conhece, reconhece como existente. O juiz também analisa a legalidade da prisão e a aplicação de medidas alternativas daquele detido naquelas 24 horas, sendo que ele pode aplicar uma medida de não cumprimento no sistema prisional. É importante caminharmos no sentido de coibir práticas abusivas das polícias para com a sociedade. Boa iniciativa de direitos humanos, mas também é importante a punição dos bandidos que atacam os humanos direitos. Desde o ano passado, 84 cidades realizaram novas eleições para prefeito e vice-prefeito após decisão eleitoral. O candidato que recebeu mais da metade dos votos válidos teve o registro de candidatura indeferido ou mandato cassado. Mas e o voto nulo dado pelo cidadão? É capaz de anular um pleito? É o que você confere agora na reportagem de Mariana Abreu. A menos de um mês das eleições, tem gente que ainda não sabe em quem votar. Estou em dúvida ainda. Tem que buscar, tem que pesquisar. Então eu ainda não defini qual seria meu voto. Eu estou assim, prestando atenção no horário político, para me decidir. Estou em dúvida. Tem também quem está decidido a anular o voto. O político está desacreditado, né, filho? Não achei um candidato, assim, que eu confiasse para votar. Mas qual a diferença entre votar nulo ou em branco? Segundo o glossário eleitoral do TSE, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Já o nulo é quando ele expressa sim uma vontade, a de anular o voto ao digitar um número inexistente. Mas, na prática, votos nulos e em branco só são computados para fins estatísticos. O voto branco, do ponto de vista da intenção do eleitor, a gente pode dizer que ele supõe uma intenção omissiva em relação ao processo eleitoral. E o voto nulo é uma postura de condenação do conjunto dos candidatos ou do processo como um todo. Mas do ponto de vista do efeito jurídico, o voto branco e o voto nulo para o Tribunal Eleitoral se equivalem. O voto em branco deixou de ser considerado válido a partir da Lei das Eleições de 1997. Até então,
Ele contava para o cálculo do quociente eleitoral, que divide o número de eleitores que compareceram ao pleito pelo número de vagas. Esse índice é usado para preencher os cargos do sistema proporcional, deputados e vereadores. Já o voto nulo não é considerado válido desde o Código Eleitoral de 1965. Historicamente, foi com os anarquistas que o voto nulo se tornou uma bandeira ideológica. Para eles, essa era uma forma de manter a própria liberdade, se recusando a entregá-la na mão de um líder. Os anarquistas sonhavam com uma sociedade organizada pelas pessoas, sem autoridades ou governantes. Já hoje em dia, há quem vote nulo como forma de protestar contra o sistema eleitoral ou contra os candidatos em disputa. Basta procurar na internet para encontrar dezenas de campanhas nesse sentido. Algumas criticam o fato de a vontade popular não ser suficiente para anular o pleito. É que, mesmo quando mais da metade dos eleitores anulam o voto, o resultado é mantido. Só a Justiça Eleitoral pode anular um pleito, quando é comprovada alguma fraude, como compra de votos, abuso do poder econômico ou irregularidades com mesários e urnas. Se a vontade do eleitor for anular a eleição, que existe uma campanha popular para anular a eleição e que mais de metade dos eleitores vote nulo, pela jurisprudência do TSE, isso não anularia a eleição. Eu suponho que essa jurisprudência é resultado de um propósito de parte do Estado de ensejar a realização de eleições válidas, de não facilitar a hipótese de anulação de eleições. As eleições de 5 de outubro devem renovar o Senado. 27 cadeiras, 1/3 do total, podem ter novos ocupantes a partir do ano que vem. Em todo o país, 185 candidatos estão na disputa. O Senado tem 81 senadores com mandatos de 8 anos, mas a composição da casa muda a cada 4 anos. Uma eleição é um retrato daquele momento que o país está vivendo. Se você mantém aquele momento e você carrega por 8 anos, você tem um período muito distante. Então, ao mesmo tempo que você procura preservar uma certa continuidade, né, para que o equilíbrio federativo não seja prejudicado, você também observa e respeita as mudanças que aconteceram nesse período. A escolha dos senadores se dá de forma alternada. Numa eleição, 2/3 da casa, 54 senadores. 4 anos depois, a renovação é de 1/3. É o que vai acontecer este ano. 27 senadores encerram o mandato. 9 deles tentam se reeleger. O sistema de eleição para o Senado foi criado em 1946, mas desde 1891, a regra é de 3 senadores para cada unidade da federação. São Paulo tem 3 senadores, e o estado menos populoso, que é Roraima, também tem 3 senadores. A representação deles seria igual. Se você pega isso e extrapola para interesses regionais, o fato de os estados do norte poderem atuar juntos em determinado tema, em determinada discussão, já fortalece muito o poder dele de discussão e de negociação frente aos outros estados. Os senadores são os responsáveis por zelar pelos nossos direitos constitucionais, julgar o presidente da República e analisar e votar os projetos de lei. Eles representam o nosso estado lá em Brasília. Portanto, cuidado na hora de votar. E agora nós vamos às notícias da Câmara dos Deputados. A garantia dos direitos trabalhistas aos servidores comissionados voltou a ser discutida na Câmara Federal. A expectativa é votar ainda este ano a proposta de emenda constitucional que dá aos ocupantes de cargos em comissão os mesmos direitos dos demais trabalhadores da iniciativa privada. São mais de 500 mil de servidores comissionados nos órgãos federais, estaduais e municipais. Eles são indicados para cargos de confiança em funções temporárias, de livre nomeação e também de livre exoneração. Mas agora eles querem receber aviso prévio, fundo de garantia e seguro-desemprego. Conversei com o presidente da casa, ele assumiu o compromisso e a gente conseguiu, inclusive nesse recesso agora, instalar a comissão. Já fizemos, essa é a 3ª reunião, a audiência pública,
e faltam agora apenas 9 sessões ordinárias para vencer o prazo regimental das emendas. Aprovado e terminado esse prazo, nós iremos apresentar o relatório e o voto final dessa matéria, que tem urgência. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir ainda votar este ano, porque os parlamentares já são sensíveis, estão sensibilizados e sabem que é uma justiça que nós estamos fazendo, resgatar esses direitos a esses servidores tão competentes. A preocupação maior é com o aumento de gastos do setor público, se os cargos em comissão passarem a ter os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Dos cargos em comissão, tá, eles são dotados de caráter técnico, então são necessários, mas atribuir esses direitos a mais, como todas as implicações que o próprio Congresso Nacional tem levado nos últimos anos, até mesmo das suas políticas, de transmitir ao ente municipal maiores atribuições, na sua grande essência, é realmente eliminar, extinguir até mesmo a autonomia do município, que hoje, na sua atual conjuntura, nós estamos realmente necessitando desses recursos para, pelo menos, cumprir o mínimo para toda a população. A Câmara dos Deputados analisa a proposta que prevê punição para o prefeito que impedir ou deixar de garantir a participação da sociedade na elaboração do orçamento público. A proposta já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Casa. Veja só. A proposta acrescenta artigo à lei que criou o Estatuto da Cidade. Pelo texto, o prefeito que deixar de garantir a participação dos cidadãos nas decisões de como gastar o dinheiro público poderá responder por improbidade administrativa. O relatório do deputado Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Por telefone, ele destacou a importância da proposta. Entendo oportuno o assunto, porque vivendo a vida do interior que nós vivemos, a dificuldade que se vive e a falta de acompanhamento por parte da população naquilo que lhe diz respeito, na verdade a gente precisa realmente enquadrar muitos gestores que às vezes, em vez de governar para a população, governam para si. Não se pensa em democracia sem participação do povo. O projeto faz isso acontecer na vida real, na vida prática. Então isso é um ponto positivo para quem pensa a gestão, decidir, trabalhar e caminhar junto com a sua população. O deputado Zequinha Marinho, do PSC do Pará, destaca que o controle social será exercido por entidades da sociedade civil. As contas do município deverão estar disponibilizadas na internet ou em sala da prefeitura. A ideia é que fiquem à disposição dos cidadãos. Se você vai planejar fazer alguma coisa para a sociedade, qual é o problema de não convocar essa sociedade para participar, para discutir, para fazer, para dar transparência ao processo, para dar publicidade ao processo? O camarada que paga o imposto, ele merece essa atenção. A gente é favorável a isso e acredita na possibilidade de estar contribuindo com a melhoria do processo democrático no Brasil. Se participarmos mais da política local, passaremos a entender melhor o sistema que rege a administração pública. Gastos excessivos, corrupções e outras manobras condenáveis serão evitadas. E o Ministério da Educação divulgou na semana passada os dados do Censo da Educação Superior de 2013. O levantamento mostra o aumento de matrículas. O estudo é usado por especialistas e parlamentares que atuam na área para cobrar do governo melhorias nas faculdades e universidades. Acompanhe. O censo é um conjunto de estatísticas sobre matrículas, conclusões, oferta de cursos de graduação e de formação específica. Os dados são coletados a partir de questionários preenchidos pelas instituições de ensino superior e também conta com informações do sistema específico do Ministério, o EMEC. O levantamento mostra que as matrículas no ensino superior aumentaram 3,8% no período 2012-2013. O total de alunos chegou a 7.300.000 em 2013. Quase 300 mil matrículas acima do registrado no ano anterior. Na rede pública, o aumento foi de 1,9%. Nas escolas privadas, 4,5%. Os universitários estão distribuídos em 32 mil cursos de graduação, oferecidos por 2.400 instituições de ensino superior.
As universidades são responsáveis por 53,4% das matrículas, enquanto as faculdades concentram 29,2%. Nos dados sobre formação, a maioria dos 321 mil professores concluiu mestrado ou doutorado. Na rede pública, o número de mestres e doutores cresceu 90% e 136% nos últimos 10 anos. Outro dado revela que aumentou em quase 50% o número de matrículas de portadores de deficiências. Em 2013, eram quase 30 mil alunos, enquanto em 2010 eram pouco mais de 19 mil. O censo destaca ainda os cursos com maior número de matrículas. Quem lidera é a administração, com 800 mil inscritos. Em segundo lugar, vem Direito, com 769 mil, e depois Pedagogia, com 614 mil. O Brasil, em relação ao investimento, ele tem evoluído muito, porque o Brasil tem feito um esforço significativo. É só nós olharmos os dados, né, do orçamento do Ministério da Educação, aplicação de recursos na educação em proporção do Produto Interno Bruto, nós vamos ver uma evolução importante. Nós saímos de 4,8% do PIB para um número de 6,4% do PIB. É uma evolução grande em termos de investimento educacional, o que está inclusive destacado nesse relatório. Agora, a proporção do valor por aluno do Brasil em relação aos países desenvolvidos é uma proporção de 1/3. Por quê? Porque nós demoramos muito para ter prioridade no investimento educacional. Para o deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, que atua na área da educação e foi relator do Plano Nacional que traça diretrizes para o setor, os dados do censo são animadores, mas também revelam que ainda há muito por avançar. O que me chama mais atenção é a preocupação de todos nós, a ampliação de vagas públicas. Nós sabemos da complexidade que tem essa meta, mas é preciso que o governo federal faça um esforço maior para que a ampliação, a criação de novas universidades públicas e gratuitas em todo o território nacional possa acontecer. Para isso é preciso mais investimento, e investimento tanto do ponto de vista da formação, da qualificação, porque para abrir uma universidade nós precisamos ter mestres, nós precisamos ter doutores, como também da estrutura física na construção dos campos universitários em todo o território nacional. Conheça agora o perfil dos candidatos a deputado federal nas eleições do mês que vem. Em outubro, os mais de 140 milhões de eleitores do país definirão as 513 pessoas que vão ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados entre 2015 e 2018. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, estão considerados aptos a concorrer 6.172 candidatos. 967 pessoas tentaram candidaturas à Câmara Federal, mas tiveram o registro negado pelo TSE. Levando-se em conta a faixa etária dos candidatos, 3.670 têm entre 40 e 59 anos, o que representa 59% do total. 2%, 123 candidatos, têm entre 20 e 24 anos. E somente 2 candidatos estão na faixa dos 90 aos 94 anos de idade. A maior parte das pessoas aptas a concorrer para deputado federal tem ensino superior completo. Em seguida estão os candidatos com ensino médio completo. Na divisão de profissões, quem conta com mais representantes são os empresários, os servidores públicos, os advogados e os professores. A maioria dos candidatos é do sexo masculino. Os homens são 70,88% do total e as mulheres 29,12%. A legislação eleitoral obriga os partidos a reservarem um mínimo de 30% de candidaturas para um dos sexos nos cargos proporcionais como de deputado. Entre as legendas, o PSOL é quem tem o maior número de candidatos para a Câmara, 384. O PSB tem 372 candidatos, seguido do PT com 364 e do PMDB com 340. E eu fico por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.